Olá, ser humaninhos! Tudo bem com vocês? Então, vamos falar sobre o seguinte. Eu tinha feito uma promessa de que eu ia postar um vídeo por semana do dia que eu comecei até o fim do ano e não cumpri. Por quê? Porque já passou mais de uma semana desde que eu postei o último vídeo. Então, pra não descumprir a promessa de todo, eu mudei um pouco. Eu tinha contado no último vídeo, penúltimo, não sei, que pra cumprir essa promessa eu teria que publicar 20 vídeos sobre fanfic até o dia 31 de dezembro. Como não tá rolando postar um por semana, eu estou mudando um pouco a proposição e eu vou postar 20 vídeos. Não necessariamente um por semana, mas eu vou postar 20 vídeos. Então esse eu acho que é o vídeo número 4, não sei ao certo, mas vai ser 20 vídeos, vocês podem contabilizar, vai ser 20 vídeos, eu vou até colocar na descrição, no título dos vídeos, pra vocês irem acompanhando. Agora, o vídeo de hoje é um vídeo que as minhas leitoras pediram bastante e eu fiquei bem relutante em fazer esse vídeo, porque ele pode me dar uma tremenda dor de cabeça, mas fazer o que, né? O que é a vida se a gente não arriscar um pouco? Então, o vídeo de hoje vai ser comentando sobre fanfics de carrossel. Então, para começar, sim, eu tenho 23 anos e eu leio e escrevo fanfics de carrossel. Ah, Valkyria, mas você assistiu Carrossel? Não. Quando passou o remake da novela, eu já estava na faculdade, eu fazia faculdade à noite, então, obviamente, eu não assistia a novela à noite, né, porque eu estava na faculdade. Eu perdi exatamente todas as novelas neste inteirinho. Mas, como a boa noveleira que sou, eu assisti depois quase a novela inteira pela internet. E eu fiz isso com a grande parte das novelas dos últimos 10 anos. Eu assisti depois pela internet. E Carrossel foi uma dessas. Sim, eu sei que teoricamente é uma novela para criança, mas é uma novela que eu acho bem interessante. Eu gosto muito dos temas abordados na novela. Já me ajudaram muito para conversar com a minha priminha. Ela tem 10 anos. Ela é fanzaça de Carrossel. Na verdade, ela meio que me inseriu nesse rolê. E as coisas que acontecem na novela já me ajudaram muito para conversar com ela sobre diversos temas. Sobre respeito, sobre briga com amiguinhas. Porque eu acho que a novela ela traz muitas questões importantes e ela traz muita conscientização para as crianças. Claro, ainda não superei o fato de crianças de 8 anos cantarem Não Faz Mal, Eu Tô Carente, mas eu tô legal, mas a gente vai superando, né? Essas coisinhas. Ó, gente, só pra vocês verem, eu passei umas 4, 5 horas revirando o site, entendeu? Na verdade, tudo que tá aqui eu peguei pelo Spirit, que é onde eu tenho acompanhado fanfics recentemente. E eu tenho acompanhado desde julho do ano passado, né, as fanfics da categoria. Então, eu vou comentar de uma forma geral, eu não vou falar de uma fanfic específica, não vou pegar uma fanfic e vou discorrer, até porque grande parte das autoras do site são minhas leitoras. E eu não quero ofender nem menosprezar ninguém aqui. Então eu vou tentar falar de uma forma meio geral. Então, de uma forma meio geral, qual é o primeiro ponto? Tem coisa boa sendo produzida na categoria? Tem. Mas tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada. E isso está sendo a grande maioria. Desde que eu comecei a ler, na verdade no geral, né? Porque quando eu comecei a ler não tinha tantas fanfics. Eu acho que eu já vi todas as fanfics que tenho postadas, pelo menos dei uma passada por cima. E acho que como qualquer categoria, como acontece com Harry Potter, como acontece com Crepúsculo, como acontece com, enfim, qualquer categoria, Carrossel passou por fases. Então a gente teve a irritante fase youtuber, em que era só fanfic que os personagens se transformavam em youtuber. Chegou um ponto que acho que ninguém mais aguentava, nem os próprios autores, porque era só isso o tempo todo. A gente passou pela fase dos opostos, que meio que dura até hoje, que todas as fanfics eram o pegador e a CDF, o nerd e a galinha, e no fim não tinha nada, era só o título mesmo, e todas as histórias no final acabavam sendo exatamente a mesma coisa. A gente passou pela irritante fase, que ainda dura também um pouco, da Alicia indo morar no exterior, que era só isso. Todas as fanfics eram Alicia foi morar em Nova York, na Europa, na casa do chapéu, e anos depois volta e ninguém da turma lembra dela, e o Paulo lembra que ama ela, enfim.
passamos por essa. E atualmente nós estamos na fase das redes sociais. E essa é uma fase que está sendo um tanto quanto complicada, porque a cada dia aparece pelo menos 4 ou 5 fanfics novas de rede social. Eu fiz um levantamento. Se você entrar na categoria Carrossel, tem 1025 fanfics. No total, ali embaixo, aparece a quantidade de páginas, são 103 páginas de fanfics. Eu revirei 11 páginas contando quantas fanfics tinham sobre Instagram. Eu contabilizei 38 fanfics. E essas 11 páginas contam até 10 dias atrás, entendeu? Só 10 dias atrás tem 38 fanfics. A grande maioria não tem mais que 5 capítulos. 38 fanfics de 1025 dá quase 4%. Isso se a gente parar assim, não parar e contar. Aí se a gente fizer mais ou menos uma média de quantas fanfics tem de antes desses 10 dias, porque a moda do Instagram estourou no começo de julho, mais ou menos, entendeu? Eu estimo que hoje em dia pelo menos 20% das fanfics da categoria de Carrossel são só Instagram. E são todas iguais. São as mesmas fotos Tumblr, as mesmas histórias. Na verdade não é história, eles pegam uma foto bonitinha, uma foto legalzinha, escreve uma legendinha padrão, básica, e aí os comentários linda, maravilhosa, que rabetão. Gente do céu, não aguento mais ler que rabetão na minha vida. E aquele monte de foto de menininha com roupinha curtinha, a mesma coisa. Não tem história, não tem conteúdo, não tem algo que se desenvolva. E se tenta desenvolver uma história, sempre também todo mundo vai lá pegando a mesma história. E, na verdade, a primeira que eu lembro de ter visto dessa foi uma chamada Redes Sociais Paulícia, que é da MC Dano e da Isa Duda, que foi uma fanfic diferente, foi uma fanfic legal, que os personagens, na verdade, eles meio que eram atores relacionados ao Homem-Aranha Novo, ao filme do Homem-Aranha Novo. A Alice era a filha do Robert Downey Jr. e o Paulo era o rapazinho, né, que faz o Homem-Aranha no filme novo. E eles desenvolveram uma história, as duas autoras desenvolveram uma história legal, interessante, diferente. Então foi uma fanfic gostosa de acompanhar. Mas, do geral, o que veio depois foi bem... Na verdade, é isso que eu falei, é sempre a mesma coisa. Eu tô escrevendo uma história que se passa no Instagram, porque foi um desafio pessoal meu, porque eu sou uma pessoa que descrevo muitas coisas, meus capítulos são sempre enormes, eu tenho uma necessidade de ficar dando muitos detalhes, então escrever uma fanfic nesse formato é muito difícil pra mim. Escrever capítulos curtinhos, meus capítulos que deveriam ser tipo, vamos dizer, uma postagem no Instagram, deveria, se você contar a foto, a legenda, os comentários, deveria ter, sei lá, 100 caracteres. Os meus normalmente dão 300, 400, porque eu não sei escrever pouco. Tô melhorando, mas eu não sei. Agora, em questão da categoria Carrossel em geral. E é uma coisa, eu acho que eu vou ficar um pouco até repetitiva, porque são coisas que eu tenho dito nos últimos vídeos. Mas, de uma forma geral, a grande parte das autoras e autores da categoria de Carrossel estão entre 12 e 16 anos. Boa parte está entrando no ensino médio agora, porque eu sei porque elas são leitoras minhas e vêm e comentam, é porque tá difícil agora que eu tô começando o ensino médio. E eu acho que os temas que estão sendo retratados não são temas apropriados para esta idade. Definitivamente. Um excesso de relacionamento abusivo, estupro, agressão familiar. Gente do céu, agressão familiar é uma coisa que, olha, uso de álcool e drogas com 14, 15 anos, são coisas assim, e você vê que eles se multiplicam. A maioria dessa molecada não tem ainda ideias próprias, não tem criatividade, e eu não tô falando isso como uma forma ofensiva, mas você vê, por exemplo, a história X foi lá e colocou que a Alicia começou a namorar com o personagem Y e ele maltrata ela. De repente aparecem outras 4, 5, 6 histórias exatamente com a mesma coisa. O pai do Paulo e da Marcelina bate neles e abusa da Marcelina. 4, 5, 6 histórias com a mesma temática vão aparecendo em instantes. O Cirilo... Nossa senhora, gente, Cirilo... O Cirilo é a pessoa mais
com o maior coração do mundo. Isso fica muito claro na novela. Ele é uma pessoa de coração enorme. E aí você vê eles transformando ele num cafajeste, num cara que maltrata, xinga os outros, sabe? Abusa da Maria Joaquina. Não, gente. Vocês assistiram a novela? A gente tá falando da mesma novela? O ponto é esse, a gente tá falando da mesma novela. Porque isso que vocês estão escrevendo não é Carrossel. Desculpa. Não tá como universo alternativo. Se tivesse, a gente ainda levava em conta, mas não tá como universo alternativo. Então vocês, teoricamente, estão escrevendo baseado na novela. E não tá sendo nada parecido com a novela. E são coisas que, não me falei, vão se reproduzindo com uma rapidez, com uma... E eu percebi isso pelas minhas próprias histórias, porque se eu abordo um tema na história, de repente, e eu sei que é verdade porque as leitoras também vêm e falam, aparece 4, 5, 6 histórias tratando das mesmas coisas, com as mesmas ideias. Eu popularizei muitos nomes na categoria Carrossel. Começou a aparecer, depois que eu usei alguns nomes, começaram a aparecer várias histórias com os mesmos nomes. Isso sem contar 2 fanfics que eu já vi, que são mais antigas, de antes de eu entrar na categoria, que na verdade são cópias de fanfics minhas da Malhação. A pessoa foi lá, deu Ctrl+C, Ctrl+V na minha fanfic, só trocou os nomes, e ainda conseguiu colocar uns erros de português velhacos ali no meio, eu não sei exatamente como. Mas, de uma forma geral, é isso. É muita... Tem 2 fanfics que eu acho particularmente perturbadoras no site, eu não vou citar o nome, mas são 2 que estão em 2ª temporada. E, gente, os relacionamentos que eles descrevem, que as autoras descrevem, o menino xinga a menina por tudo, a menina xinga o menino por tudo. Você, ai, sua vaca, sua sem vergonha, você fica arrastando seu rabo pro outro. Aí no capítulo seguinte, ai, desculpa, amor, eu tava nervoso, eu tava chateado. Tem tanta história que já me perturbou profundamente nessa categoria, em questão de incesto, em questão de estupro. Gente, incesto, pelo amor de Deus. O Paulo e a Marcelina são irmãos. Sossega, eles são irmãozinhos. Você não pega e faz coisinhas com seus irmãos. Se você faz isso, você tem probleminha, você vai conversar com o papai e a mamãe, pro papai e a mamãe te levarem pro psicólogo. Mas isso não acontece normalmente. Então por que você está escrevendo os 2 personagens assim? Você acha isso bonito? Você acha isso legal? Se você acha, novamente, chama o papai e a mamãe e fala, papai e mamãe, eu tô precisando ir no psicólogo. Vai lá e se trata. Porque não tá certo isso. Tá bom? Tá bom? Obrigada, viu? Pra não se alongar muito, de uma forma geral, como eu falei, tem coisa boa na categoria, não vou negar, eu posso até citar, eu até separei aqui pra citar alguns exemplos pra vocês de fanfics muito boas que tem na categoria Carrossel, que é a Faking It, da Bells, linda. Tem a Battle Scars, da Clara, que tá finalizada recentemente. Eu inclusive escrevi um trechinho da fanfic do último capítulo. Clara, linda, te amo. Tem a Pra Sempre, da Miss Horan, que tá pausada, tá em hiatus. E isso me deprime, porque é uma fanfic muito boa. Por favor, termina a fanfic. Tem a League of Mutants, que é da Nanda, que também está pausada. E isso dói meu coraçãozinho. Nandinha, amor, volta a escrever essa fanfic. Ela é linda, ela é maravilhosa. Nandinha é uma pessoa que eu amo muito, ela me acompanha desde 2013. Ela me acompanha desde a época das fanfics de Sangue Bom, lá atrás. Então é uma pessoa que eu realmente gosto muito. E um beijo pra você. Tem Eterna Família do Coração, que é da Ju Santos, que inclusive foi a primeira realmente rede social que eu li, que essa fanfic se passava pelo WhatsApp, e foi uma fanfic muito boa, com uma história muito legal, muito bem desenvolvida. E tem as fanfics todas da Apenas Ilusões, que é a Bia, que é outra pessoa que eu também tô muito feliz de ver o progresso dela. Eu li as primeiras fanfics dela, li as que ela tá publicando no momento, ela amadureceu muito a escrita, as ideias, os enredos dela, os assuntos que ela aborda. Ela escreveu uma fanfic sobre gravidez na adolescência sensacional. E vocês sabem que eu tenho um problema muito sério com fanfics de gravidez na adolescência. E ela escreveu uma fanfic muito boa, muito abrangente em vários aspectos. Ela falou sobre adoção, ela falou sobre desafios de se engravidar na adolescência, as dificuldades. Então, é uma fanfic, é uma autora, né, que eu gosto muito de acompanhar. Ela tem escrito histórias muito boas. Então, como eu falei, tem sim coisa boa
na categoria de fanfics de carrossel. Só que a grande maioria, a escala majoritária tá bem ruim, tá bem complicada. Tá, na verdade tá tudo igual. Se você leu uma fanfic, você leu quase todas. É as mesmas histórias, as mesmas ideias. Eu não sou perfeita, tô longe disso, mas eu tenho me policiado muito no que eu escrevo pra categoria de fanfic de carrossel por saber que são crianças. Isso é uma coisa que eu e a Ana falamos no nosso primeiro vídeo juntas, que aqui foi a dicas para escrever uma boa fanfic. Conheça o público para quem você está escrevendo. Eu sei que a maior parte das pessoas que leem as fanfics de carrossel tem, que nem eu falei, entre 12 e 16 anos. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu escrevo, com a forma que eu abordo as coisas. Porque eu sei que muitas dessas meninas, eu sei pelo que elas relatam, tem problemas com depressão, tem problemas familiares, tem problemas de uma vasta gama, e elas verem coisas como estupro ou depressão romantizado, não é uma boa. Não é uma boa influência, não é um bom exemplo, não é um bom nada que eu posso passar para essas meninas. Então eu tomo muito cuidado com a forma que eu abordo as coisas, e eu acho que é isso que tá faltando para todos os autores da categoria, inclusive essas meninas. Cuidado, porque um relacionamento que é só briga o tempo todo, que é só traição, é um ficando com outra pessoa, o casal tá lá, ai, a gente tá junto, ai, brigamos, vou ficar com aquele ali, ai, desculpa, volta, isso não é um relacionamento saudável. Se é essa ideia que vocês têm de um relacionamento bonito, romântico e saudável, rebobina, reseta, não tá certo. E revejam a novela. Tentem pegar um pouco do que a novela tá passando. Porque, como eu falei, Carrossel tem muita mensagem boa, traz muita coisa boa. Tem personagens riquíssimos pra se trabalhar. Eu gosto muito de escrever fanfic de Carrossel, porque eu acho que eles têm que a novela tem uma gama de personagens muito extensa, muito variada e muito gostosa de se trabalhar. Então dá pra escrever histórias muito boas, sem cair em clichês e sem ficar usando e abusando dessas coisinhas de... Enfim, na verdade, parem e pensem assim, ó. Como os autores se sentiriam se eles lessem as histórias que vocês estão escrevendo hoje? Assim, no duro. Se os autores pegassem e fossem ler as histórias que vocês escrevem hoje, vocês acham que eles iam falar assim, nossa, que história legal? Ou eles iam parar e falar assim, mano, essa pessoa assistiu a novela porque... Oi? Aliás, deixo este desafio no universo. Eu sei que a maior parte dos atores da novela agora são youtubers. Então façam vídeos reagindo às fanfics de Carrossel. É algo que eu gostaria bastante de ver, seria algo muito interessante. E está lançado o desafio para o universo, tá? Para terminar, vamos falar rapidamente, né? Citar rapidamente os principais casais dessa categoria. Que, de praxe, Paulo e Alicia, Mário e Marcelina, Jorge e Margarida, que não são um casal na novela, mas que todo mundo shippa essa bagaça, Carmen e Daniel, nosso casal de nerds favoritos, e, ironicamente, os dois únicos casais que são realmente oficiais desde a novela, que é a Valéria e o Davi e a Maria Joaquim e o Cirilo, ficaram meio pra escanteio. Por quê? Porque eu acho que a galera cansou de ver eles na novela, entendeu? E queria ver os outros casais, que são os secundários, que foram trollados. Então, a maioria das fanfics que você vê são dos casais secundários ou imaginários, e os casais reais da novela foram ficando de lado. Então foi isso, gente. Como eu falei, é um vídeo um tanto quanto arriscado que eu fiz. Posso ter pequenas dores de cabeça por eu participar da categoria Carrossel e eu estar falando dessa categoria, mas várias leitoras falaram sobre isso, fazia um bom tempo que eu queria falar algumas coisas que eu tenho percebido, então eu resolvi gravar o vídeo. Então, se você é alguma autora que se encaixou nas críticas que eu fiz, por favor, não leve pro lado pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver eu comentando alguma outra categoria de fanfics, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou ver, vou dar uma procurada, né, porque tem categorias que realmente tem 15 mil fanfics escritas, não dá pra eu ler todas, né. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais
16 vídeos, sei lá, de fanfics vindo. E espero que vocês gostem do que está por vir. Então, se você gostou, deixa um joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais você quer ver sobre fanfic. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!